Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Douglas Omit, mais uma vez falando no mundo esotérico, né? Falando do mundo da cartomancia, do tarô, né? Desse universo holístico, né? Hoje me pediram uma questão para levantar aqui para vocês que eu acho bem interessante, bem pertinente e muito controversa, tá? Quando eu uso tarô, quando eu decido usar um tarô numa consulta e quando eu decido usar um Petit Lenormand, tá? Eu tenho 3 oráculos que eu trabalho bem, que eu gosto muito, que é o Tarot, o Petit Lenormand e o Symbolon, tá? Cada um desses oráculos tem uma linguagem particular, né? Cada um ele dá um enfoque, digamos, uma forma de ver a vida diferente, digamos assim, tá certo? Eles são oráculos que têm linguagens diferentes. Por mais que o cartomante seja o mesmo, as formas e estruturas mentais que nós analisamos cada um deles são diferentes. O Petit Lenormand ele trabalha muito combinações do que está perto, o que está longe, o que está à direita, o que está embaixo, o que está à esquerda. Né? O contexto de cartas que estão junto não é só o que está junto dele, mas sim uma série de cartas, né, onde saíram nesse jogo. Então você tem que ter uma visão que trabalhe muito nesse sentido com o Petit Lenormand. O tarô ele já tem uma visão de dentro para fora. É a alma da pessoa, a mente da pessoa. Né? Não que o Petit Lenormand não vá falar desse assunto, não é isso. O assunto vai estar em todos os oráculos. Todos eles vão falar de todos os assuntos, da alma, da mente, do espírito, das emoções. Mas a forma de você abranger é diferente. O tarô ele vem de um processo de mente, emoções para o material. Né? Como aquilo vem tá na minha mente, está no meu coração e como aquilo vai se manifestar no físico. O Petit Lenormand não. O Petit Lenormand é como está o teu meio, o teu em volta e como você está lidando com isso emocionalmente e mentalmente. Tá? Então ele vai falar de uma forma diferente. E o símbolo é mais da alma ainda do que o tarô. O símbolo ele fala muito dos nossos complexos, das nossas questões mais profundas de alma. Ele é um oráculo bem profundo nesse sentido. E também fala da vida à volta da gente, né? Então, cada um tem uma linguagem característica. Então, assim, cada um de nós, como tarólogo, como cartomante, né? Porque o tarólogo não deixa de ser um cartomante, nós vamos ter um desses oráculos que a gente vai se afinizar mais. Esse é um ponto importante a gente entender. Qual desses oráculos eu posso servir ao meu cliente uma leitura mais precisa e mais eficiente, diferente de uma leitura mais longa. Você pode ter uma leitura longa e prolífica, confusa, fugiu o termo agora, confusa, como você pode ter uma leitura mais curta e objetiva e precisa. Tá? Então você tem que analisar qual desses oráculos você se adapta, você se encaixa melhor e consegue fazer uma melhor leitura. Tá? Esse é um ponto importante. Mas você pode se utilizar de uma ou de outras vezes. Quando um consulente chega num consultório com questões mais relacionadas à alma dele, você pode se utilizar de um símbolo, por exemplo. Algumas vezes eu me utilizo de 2 oráculos. Né? Umas vezes eu faço uma geral, minha primeira mão normalmente mesmo. Né? A minha primeira, ela está relacionada a essa primeira mão da mesa real, né? Que ali eu tenho uma ideia geral do que vem na vida da pessoa, de onde vêm os problemas dela, onde estão os traumas, onde estão os sentimentos, os pensamentos dela, como estão as relações dela. Então sempre ali a minha primeira mão vai ser a mesa real para mim, porque é o método que eu mais me identifico, é o método que eu consigo dar para o meu cliente um resultado mais preciso e melhor. Tá? Mas muitas vezes eu vejo assim, que eu preciso ver algumas coisas diferentes, algumas questões de alma, e daí eu me utilizo muitas vezes do símbolo. Tá? Tem vezes que eu me utilizo do tarô, depende do dia, depende do que eu sinto das questões do consulente. Tá? E daí eu vou alterando entre os oráculos. Para mim, a consulta comigo é uma consulta abrangente, conforme eu vou sentindo o consulente. Não é o consulente que diz para mim e fala, olha, eu quero fazer o tarô, eu quero fazer o símbolo, eu quero fazer o Lenormand. Não. Quando você vai no médico, o médico ele não diz qual remédio que vai te dar. Você tem que ouvir o remédio que ele vê para você. É a mesma coisa com a gente. O consulente ele vem para consultar nós, não o oráculo em si. Nós somos a ponte para esse oráculo. Então eu vou ver aquele oráculo que eu sinto mais, que vai ter afinidade com as questões que ele está trazendo. Tá? E daí vou fazendo essas leituras conforme a necessidade. Vou para o símbolo, vou para o tarô, vou para o Lenormand. Então é muito importante a gente ter essa clareza nesse sentido. Quando a gente fala de um universo de alma, a gente pode ir mais para o tarô, pode ir mais para o símbolo. Tá? Não que o Lenormand não vai ter isso aí. Quando você pega a prática com o Lenormand, você consegue ver muita coisa nesse sentido. Mas não é todo mundo que tem prática nisso.
tá? E são poucas pessoas que realmente conseguem fazer esse processo, tá bom? Então é muito importante a gente ver a nossa afinidade, a nossa estrutura mental para trabalhar com qual desses oráculos vai ser aquele que vai ser o teu carro-chefe, e os outros vão complementar. E a partir disso você vê se tem necessidade de complementar com outros ou não. Tem vezes que a necessidade é só nossa, não no que o oráculo precisa. Muitas vezes você, numa abertura com o oráculo, você resolve tudo. Tá? Daí não tem necessidade de você trabalhar com 2 oráculos. Não quer dizer que você não possa estudar para você enriquecer, para você conhecer, para você ter conhecimento. Isso é maravilhoso, tá bom? Pense sempre aquilo que você pode oferecer melhor para o seu consulente. Isso tem que ser o teu guia para você escolher o oráculo que você vai trabalhar, tá certo? Boa semana a todos, me sigam nas redes sociais, Douglas Domit no Instagram, Douglas Domit no YouTube. Um abraço.